Olá a todos e a todas, boa tarde, bem-vindos a mais uma live do Memorial da Inclusão. Eu sou a Mônica Mantecon, eu sou jornalista do Memorial da Inclusão, que é gerido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a organização social Abaçaí Cultura e Arte. Hoje nós vamos debater um tema maravilhoso, que é língua de sinais indígenas no Brasil. Mas antes de começar, eu vou descrever tudo aqui para todo mundo conseguir, todas as pessoas com deficiência visual também conseguirem enxergar o que está acontecendo, tá bom? A tela está dividida em três telinhas, né, com os convidados, que sou eu, Mônica. Eu sou mulher, eu tenho a pele clara, eu estou com uma blusa preta, meu cabelo é castanho escuro na altura dos ombros e eu uso um óculos. Ao meu lado está a Miriam Castilé, que é a nossa intérprete de Libras, que hoje vai aqui traduzir para todas as pessoas com deficiência auditiva. E abaixo, a nossa convidada muito especial, que é a professora Shirley Vilhalva, lá da UFMS, que vem aqui contar tudo sobre esse tema incrível que a gente está começando as discussões hoje, tá bom? O objetivo dessa live é um pontapé inicial nesse tema que é tão importante, que é a língua de sinais indígenas, não é verdade? Então, nós, como museu, queremos ampliar essas discussões sobre os surdos indígenas, como eles se comunicam, e conhecer realmente como que está acontecendo esse mapeamento dos estudos dessas línguas, que é um patrimônio do Brasil. Então, para começar essa conversa, eu vou falar para a Shirley se apresentar um pouquinho para a gente. Shirley, com você. Boa tarde, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. E, de verdade, eu nunca me imaginei participando, ter sido convidada pelo museu, pelo memorial. E eu estou muito feliz, porque esse tema é muito importante para mim. Porque é uma coisa que é obscura, é escondida, as pessoas não conhecem a respeito da língua de sinais. A língua de sinais todo mundo já ouviu falar, né? Da comunidade surda, mas a indígena. Então, é uma coisa, é um tema diferente, né? E as pessoas precisam ter um pouco de paciência, porque eu não vou sinalizar rapidamente, eu sou uma pessoa que sinaliza calmamente, e vocês pensam que a falha da intérprete, porque ela está falando devagar? Não, não é. Porque a intérprete precisa primeiro esperar, né, ver a minha informação para poder construir na língua portuguesa. E eu também. Bom, eu sou professora, eu sou surda. Existem professores surdo-cego, professoras surdos, todos os que estão nos assistindo, a gente vai estar conversando, a gente vai estar se vendo, mas a gente precisa abrir a nossa mente agora, né, e começar a refletir de uma maneira diferente a respeito da língua de sinais. Eu trabalho, esse é o sinal de onde eu trabalho, na UFM. né? Eu trabalho ali, fica no interior de Campo Grande, do estado do Mato Grosso do Sul. Então, agora a gente pode começar a debater e a conversar a respeito do tema. Eu gostaria de pedir que todas as pessoas e a produção parasse de passar a legenda, porque eu tenho um pouco de dificuldade, então eu não consigo me concentrar naquilo que eu tenho que falar, passando a legenda embaixo. Muito obrigada. Agora vamos começar.
porque nós, nesse momento, é um momento histórico, uma marca histórica a respeito da língua de sinais do povo indígena. Então, eu gostaria de começar explicando, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, os índios, os indígenas, o sinal não pode ser esse, aquele, né? É esse o sinal de indígena? Não. Então, há uma variação desse sinal para representar o povo indígena. Então, a língua de sinais brasileira, a Libras, ela não existem regionalismos, existem, ela é de um tronco linguístico que existe variações regionais, dependendo da perspectiva que você tem, o olhar que você tem para aquele povo, e aí você vai escolher o sinal. Pode ser esse que ela está mostrando, pode ser outros que ela já mostrou. Então, a gente precisa aproveitar esse momento para poder entender um pouco mais essas diferenças linguísticas. E vocês sabem, lembram desse sinal? É do INIS, que é a primeira escola de surdos aqui do Brasil. O Brasil, a maioria das pessoas brasileiras conhece, já ouviram falar do INIS. Ela foi a pioneira, né, na difusão da língua de sinais brasileira. E lá nesse instituto, na época, surdos do Brasil inteiro, eles iam de todas as regiões estudar ali no INIS, que fica no Rio de Janeiro. E eles entravam em contato uns com os outros. E existe a língua de sinais também da região do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, tem a televisão, o cinema, quando começou a mostrar os filmes faroeste, né? Sabe aqueles filmes de faroeste que tem aqueles índios com arcos e flecha, né? São filmes americanos, é uma representação de um índio americano que usava penas, 2 penas, né? Depois começaram a mostrar como a dança da chuva, como eles faziam, que eles batiam na boca, faziam e aí ficaram essas 2 marcas das penas e de como eles emitiam som pela boca. Depois, com o tempo, começaram a fazer um desenho da língua tupi. Esse é o sinal tupi. Então, as pessoas juntaram os 2 sinais e dessa língua tupi e começaram a desenhar também, fazer esse desenho, essa representação foi divulgada do índio americano. Então, esse tema é muito profundo, né? E a gente precisa estudar, se apropriar desse conhecimento, porque nada é tão simples assim. O porquê que tal sinal é feito com essa configuração de mão. Então, mais ou menos há 50 anos, né, se usava esse sinal para representar os índios. Depois, dentro da gramática, dentro da gramática, existe aquele pronomes de tratamento, então, vossa excelência, vós me ser, não foi mudando? Assim como em português mudou o tratamento, a tratativa, né? As palavras em português foram mudando e os sinais também. Então, agora, esse sinal é um novo sinal para representar os indígenas. Então, existe um histórico em cima da escolha desse sinal. Não é tão simples assim. Tudo bem, é possível a gente estar usando esse sinal, ok. Existe outra representação que é essa, mas por quê? Por que esse sinal? Esses 3 dedos significam o cocar. Sempre no ambiente político, quem vai conversar politicamente, que é o cacique, eles vão pintados, né, fazem as pinturas no corpo, no rosto, nos braços, né, mostrando a cultura deles. Então,
também o outro motivo tem a questão da espiritualidade, da alma também, que é a parte da cultura indígena. Então, por isso, escolheram esse sinal também, para representar os índios. Entenderam? Então, existem vários motivos, vários sinais. Olha, estou mostrando esses. Então, existe essa variação de sinais para representar o povo indígena. Agora, a respeito da língua brasileira de sinais, os sinais dela, e existe também, dentro disso, existe a questão da aldeia, por exemplo. Lá na aldeia, nas aldeias indígenas, existe a oca, a parte do território, né, a luta que existe. Então, por exemplo, mais ou menos em 284 etnias. Caramba. Existem várias etnias indígenas. E cada uma dessas 284 existem variações, né, dentro da cultura. Cada uma tem a sua cultura. Não é uma cultura só que domina o povo indígena em geral. Então, existe esse sinal. De novo. Então, existe esse sinal para representar esse povo. Então, se eu vou numa aldeia, nessa aldeia, que o sinal desse povo é assim, não é em todas as etnias que usam esse sinal, que representa e que aceita essa palavra índio ou indígena. Então, por quê? Porque cada etnia é igual, igual, é como se fosse uma nação, né, dentro do país. Nações indígenas, né, diferentes. Então, tem a sua língua de sinais própria. Então, cada etnia, ela faz um recorte da visual e da vivência dela, da cultura dela, para escolher o seu sinal. Então, por exemplo, um outro exemplo, esse sinal. O Santerê. Mauí, Santerê Mauí. Então, aí para o intérprete falar, assim, eu estou digitando, mas às vezes a pronúncia, o intérprete ouvinte não vai saber, mas que existe no Mato Grosso, por exemplo. A cultura deles é totalmente diferente desses daqui, dos teremas. Então, tem esse sinal que são chavantes. Não, Xante. Outra nação que é totalmente diferente também. Existe esse sinal. Que são os Cadueu. Também é uma outra nação. Não, então existe a variação. É o mesmo tronco linguístico? Que são dos indígenas, mas há as variações, há as diferenças. Então, esse sinal aqui também pode ser usado, por que não? Porque existe o som, né, do chocalho, né, como se fosse um chocalho quando eles vão dançar, quando eles vão fazer as coisas. Existe esse outro sinal. São os rezadores, né, que usam esse instrumento para poder rezar pelas pessoas. Os guaranis, lá do Mato Grosso do Sul, existe esse outro povo guarani, que fica em Porto Alegre, no Paraná.
em Santa Catarina, nessa região. Então, eles usam esse sinal, é um sinal diferente. Diferente de Goiás. Então, a gente chega, você é índio, aí você vai usando essas variações, eu falo, não, eu sou do povo indígena, ele vai fazer esse sinal. Mas isso não significa que está errado, é uma variação de região, porque é a cultura de cada um, é o recorte que se faz dessa língua, né? Em Roraima também existe uma curiosidade lá, entre os surdos e os ouvintes. Eles convivem e eles me mostraram esse sinal aqui. E tem o cacique, né? Tem esse sinal também. Também é uma representação que significa o quê? O povo indígena. Por quê esse sinal? Porque é um sinal político, é da cultura. Então, existe uma referência diferente. Então, vocês precisam entender, né, o que acontece, o porquê das diferenças de sinais pelo Brasil. Deixa eu falar um pouquinho. Professora Shirley, só um minutinho. Professora Shirley, é muito bom estar presente nessa live e o tanto de conhecimento que você está trazendo para a gente. Muito obrigada. Que legal. Eu gostaria de avisar, assim, que vocês tenham um pouco de paciência, porque eu estou sendo super calma em estar apresentando as questões. Então, por exemplo, continuando. Aqui no Brasil, aqui tem a língua de sinais, certo? Ok. Então, eu não estou pensando na questão da aldeia. Da questão urbana. Urbano. Uhum. Então, na cidade, eu não estou pensando na cidade, eu estou pensando no interior, na aldeia. Então, tem sinais icônicos. Existem sinais icônicos que são parecidos ou iguais à língua brasileira de sinais, mas têm significados diferentes na língua de sinais indígena. Então, uma outra curiosidade também é que as pessoas, então esse sinal, né, para pessoas surdas. Existem dois tipos, pessoas que moram surdos na aldeia e também existem os deficientes auditivos, que a gente fala os DAs, que são concepções diferentes. Então, por exemplo, existe o grupo da comunidade surda e da comunidade dos deficientes auditivos. O grupo dos surdos, a comunidade surda, existem algumas etnias ali dentro. Onde a tratativa ela pode ser diferente ou pode ser igual. Existem os ouvintes, existem os surdos, os DAs, dentro dessa mesma comunidade. Então, e nós que somos urbanos, dentro da mesma cidade. Existem variações também, de cidade para cidade. Mas o foco é se comunicar, certo? Né? Existem surdos que às vezes a gente fica pensando que é surdo e tem a identidade surda. E que as pessoas valorizam isso.
Mas, por exemplo, na questão étnica, a gente usa um pensamento que as pessoas pensam, são pessoas defeituosas, né? Que tem um defeito, que tem um órgão que não funciona. Mas não é isso. A gente precisa rechaçar essa informação, né? E aí, às vezes, as pessoas querem, já ocorreu de querer matar os deficientes, querer tirá-los, deixarem alijados da sociedade, né? Então, esse foi um movimento urbano, né? Já aconteceu de matarem os deficientes. Então, a gente pode fazer uma alusão à questão indígena também, né? Ixi, travou. Então, o surdo... quando o surdo quando a criança é deficiente, aborta, mata, fica essa questão de morte, de tirar, de anular, de apagamento mesmo, né? Então, a gente pode fazer uma comparação com a relação à questão indígena, à história, né? É uma história muito próxima. Então, eu conheci várias culturas diferentes, né? E aí, eu ia lá impor a minha? Não. Eu fui aberta para poder entender e conhecer as regras, né? Os combinados daquela cultura. Então, continuando, existem diferenças na língua de sinais. Tem a língua de sinais falada na aldeia, no território indígena, então eu usei esses 2 sinais para os índios. E aí eu vou explicar como que acontece a criação desses sinais. Então, quando a primeira vez que eu fui visitar uma aldeia, os Chavantes, fui visitá-los. Lá fui visitar os Bororós. E eu não vi nenhum surdo, mas eu sabia que tinha surdos ali. Porque as pessoas me responderam, me contaram que tem um surdo. E que no momento ele estava afastado. Eu fui lá no meio da aldeia, mas o surdo estava afastado da aldeia, estava em outro lugar. E por que isso? Como aconteceu isso? Então, a criação da língua de sinais. O que acontecia? A família desse surdo que começou a desenvolver esses sinais, contato com essa criança surda, né? Essa afinidade com o familiar surdo, né? Então, que isso faz parte do desenvolvimento linguístico. E eles começaram a criar uma forma de se comunicar. E eles usavam mais a questão visual e o apontamento. Eles não usavam uma regra padrão igual a nós, né? Então, a mãe fazia assim, olhava para o menino e ele já sabia o que ela queria que ele fizesse. Então, a mãe, quando percebia que chegava o filho surdo, ela olhava para ele e pedia que ele saísse e ele saía. Então, também sinalizavam naturalmente. Foi uma comunicação que veio naturalmente com o convívio. E aí pedia para o filho ir pegar uma bolsa, uma mala, a garrafinha de leite. Aí ele pegava, vinha, trazia o leite. Mas ele não sinalizava. Não sinalizava assim, filho, vai ali, pega a sacola, pega o leite. Não, ela não sinalizava assim, ela só olhava e apontava com o olho e só balançava a cabeça. Ela fazia assim. Ela não sinalizava.
ela fazia com a cabeça esse movimento 3 vezes, que aí significava que era para ir lá buscar o leite. Entenderam? Então, é uma forma que eles desenvolveram, que eles organizaram para se comunicar. Então, esse tipo de sinalização são sinais emergentes. A gente chama de sinais emergentes. Então, parece que ele não tem uma prosódia, não tem um sistema que é ruim, mas a função a gente valoriza, porque a função, ela é de se comunicar, é comunicacional. Então, assim, eu não vi muita coisa, né, por exemplo, dessa sinalização, mas tem sim, tem os combinados, né? Então, existem vários tipos. Por exemplo, nós aqui no interior, a gente usa a Libras, certo? Por exemplo, um sinal. O sinal de árvore. Por exemplo, como que é o sinal de árvore? Não é assim? A gente não usa assim? Então, como que foi essa criação? Como que emergiu esse sinal, né? Ele vem, esse sinal, também, 1, 2, 3, 4, por exemplo, esse sinal de chacoalhar o instrumento dos guaranis, também junto com os teremas. Esse sinal de árvore. Ai, que lindo. Bonito. Também tem esse sinal para árvore. Igual. Também tem esse sinal para árvore. Então, é um recorte que cada nação, cada etnia faz. Também tem esse. Então, como que acontece? E a gente faz esse árvore, é a Libras. Tem um sinal que representa árvore. Mas, em cada aldeia indígena, existem as diferenças. Então, eles vão criando vários sinais. Entendi. E eles se apreendem nos detalhes daquilo que eles veem. Então, por exemplo, este sinal. Olha este sinal para a árvore, percebe o detalhe? Como eles visualmente percebem e recortam e fazem um recorte. E existe uma iconicidade também nisso. Então, a questão de comer da manga, por exemplo, pode ser uma mangueira, esse sinal. Então, essa árvore não é de comer, pode ser o cerrado, se ele vive no cerrado, é uma outra representação visual. Essa daqui, esse sinal, do coqueiro, porque sempre que você olha o vento e as folhas do coqueiro, elas voam dessa forma e o coco fica pendurado. Então, isso, não existe um registro disso, e nem muito menos um registro histórico, não existe. E é muito importante que as pessoas tenham curiosidade e pesquisem cada vez mais a língua de sinais, porque existe um universo muito grande e muita variedade, e faltam pessoas para estudar esse campo. Porque eu penso assim, se cada pessoa fosse, em cada etnia, estudasse pelo menos, se concentrasse em uma, que existem mais de
mais de da aldeia. Existem várias aldeias. Então, por exemplo, tem os Terenas. Terena. Tem muito. Dentro da nação ali, existem a variedade, existem várias aldeias dos Terenas. Então, esse é o nome de uma etnia. Mas mesmo dentro dessa etnia, existem variações, existem várias aldeias. Por exemplo, nós precisamos continuar as pesquisas, precisamos propor para o governo, né, fazer uma proposta, projetos de estudos e fazer investimentos também nesses estudos, porque é muito importante nos estudos da língua de sinais dos povos indígenas, porque existe uma variedade muito grande de etnias. Professora, antes da gente começar para o próximo tópico, eu gostaria de dar um respiro à intérprete também e falar que a intérprete também está sendo ajudado pelo Juliano Prestes, tá? Que está de apoio aí, o outro intérprete, tá bom? Tomar uma água, já foi meia hora de live. E agradecer às mais de 170 pessoas que estão acompanhando essa live agora online com a gente. 70 pessoas. Muito obrigado, um beijo a todos e continuem aqui com a gente, tá bom? Então vamos à sequência. Professora, eu gostaria... Deixa ela só falar. Professora, eu gostaria que você explicasse um pouco como começou as suas pesquisas sobre as línguas de sinais indígenas. A primeira vez foi... Eu tinha contato com a Lucinda Ferreira, a Lucinda Ferreira Brito. Ela é uma professora maravilhosa e ela me convidou para fazer uma pesquisa, para filmar, para fazer um registro, fazer um livro. Isso foi em 1987. Foi a primeira vez que eu fui convidada. E antes disso, teve um americano, o Kaká. Ele é americano, ele fez um registro dos sinais em inglês, isso em 1978. E o registro americano, nós somos lá nos Estados Unidos. Foi nos Estados Unidos? Você foi nos Estados Unidos? O Kaká, ele veio para o Brasil. E ele começou a visitar as aldeias, porque ele trabalhava com tradução e precisava traduzir. Foi um trabalho missionário para a tradução da Bíblia. Né? Foi um trabalho de um grupo missionário. Então, ele veio para fazer essa pesquisa e para traduzir para os índios a Bíblia. Agora, a parte acadêmica foi a professora Lucinda, ela foi pioneira nesses estudos, nesses registros da língua de sinais indígena. Então, a respeito das etnias, dos caiapós, do caiapor. Então, esse registro, essa pesquisa, você lembra em 1980, eu lembro em 1987, começou uma história até mais ou menos, até agora, até 2020. Então, nesse período, historicamente, não teve pesquisa acadêmica do caiapor.
Em 2020, o nome do pesquisador, Gustavo Godoy, da UFRJ, ele conseguiu pesquisar e depois ele conseguiu publicar os 38 anos de história. Então, hoje, os Kayapor, a tese mostra mais ou menos que 13 a 15 surdos, Kayapor, existe lá, nessa aldeia. E também, com relação à pesquisa, quase 20 aldeias, quase precisa 284. Então, essa pesquisa comprova que existem esse grande número de aldeias. Mas, com relação aos surdos, o segundo professor foi Marlon. O Marlon Azevedo. Também ele fez uma pesquisa a respeito e de outros ouvintes, comparações também, uma pesquisa maravilhosa. Então, como eu estava explicando que o registro a respeito disso é muito importante. As pessoas pensam que é fácil, mas não é entrar para poder pesquisar, porque existem leis, existem regras, então a gente precisa pedir liberação para entrar. Então, esse sinal na FUNAI, é o sinal da FUNAI. A gente precisa pedir autorização para a FUNAI, para poder visitar, para poder ter informação, registrar as diversas etnias existentes. Então, sempre vai um representante da FUNAI ou um líder para poder ir junto com a gente, e aí ele explica as regras para nós podermos obedecer, né? E aí a gente segue direitinho aquilo que ele coloca para a gente para poder conseguir fazer a pesquisa. Então, existem outras pesquisas, mas a gente precisa ampliar nessa área. Então, no Mato Grosso do Sul, em Rondônia, nesses 2 estados. Então, nesses 2 estados existem pesquisas. Não é só sobre a língua de sinais, existe a respeito da educação indígena, não é só de língua de sinais. Os pesquisadores também na área da saúde, de vida, de cultura, o conhecimento ancestral dos índios. Então, a respeito da aceitação, né, como eles podem aceitar academicamente, como que também a academia aceita esse tipo de informação. Então, a primeira vez que eu fui, me falaram, não, você tá louca, me chamaram de louca, você vai mexer com a terra, vai mexer com os indígenas, é melhor você não ir. As pessoas falavam isso, esquece disso, mas eu não esqueci. A vontade era muito grande, eu não queria perder tempo. E depois, o cacique, o COCAR, a professora Karen Strobel, professora surda, Karen Strobel, ela me mandou um e-mail me chamando, vem para cá. Ela me chamava para ir lá fazer a pesquisa, para ir lá na aldeia, que é ótimo, que precisava ir de barco, e ela foi me explicando tudo que... E aí, na hora, eu
aceitei e fui para Santa Catarina. Só que tem a dengue, e aí era a época, né, da epidemia da dengue, e eu não quis nem saber e fui. E aí fiz prova. Eu fiz uma prova de aquisição de linguagem, na área de aquisição de linguagem. Não era o tema não era a respeito dos índios, mas a professora Ronice, Quadros, fez várias perguntas, eu passei na prova, mas existiam outras pessoas também na área, e ela me fez a seguinte pergunta: você passou, né? Mas você quer trabalhar com relação à aquisição de língua de sinais, né, de linguagem dos indígenas? E eu fiquei muito feliz, muito emocionada, e aí comecei a minha pesquisa. E o meu orientador, como é o nome? Foi o Gilvan, ele me apoiou muito, porque a gente tinha muita dificuldade, né, de ter intérprete, eu precisava de um intérprete para ir junto, precisava pagar avião, precisava pagar alimentação, hotel, toda a estrutura para que eu conseguisse fazer a minha pesquisa. Isso não é fácil, né? Não é nada fácil. Então, eu tinha que explicar a primeira vez. Eu fui a primeira surda, não tinham surdos que já tinham ido pesquisar com curiosidade nessa área. E eu fui. E eu pesquisava. E conversava com os colegas, com os surdos do Mato Grosso. Levava o intérprete. E aí, quando eles falavam assim, você é surda, né? Surdo, indígena. Então, assim, eu queria... eu reformulava a minha frase. Então, assim, eu quero ir para a aldeia. Na aldeia falam língua de sinais? Então, aí, sim, mas as várias etnias eu não conhecia, eu não tinha uma informação a respeito da palavra surdo. Eles não tinham essa informação, era uma outra visão, era uma outra mentalidade a respeito dessa área que eu estava pesquisando. Então, se eu fizesse o movimento e falasse sobre sinais, sinalização, aí eles falavam que tinham. Xingu. Tá no Xingu? Tinha surdo? Então, no Xingu tem um surdo, mas as pessoas, ouvintes, falavam 7 línguas. Tinham várias ramificações linguisticamente falando, né? Então, o surdo, quando ele tinha contato com a língua, ele ia numa aldeia, tinha contato com aquela língua de sinais falada ali. Ia na outra, era outra língua de sinais. E assim era em cada lugar que ele ia. Mas, você está aparecendo. Mas eu persisti nesse estudo. 28 anos. Eu não desisti nunca. E eu sempre continuei nessa área, mesmo tendo as dificuldades. Mas o que falta é uma planificação, é um projeto, uma organização governamental mesmo, oficial, que possa aceitar
esse tipo de pesquisa, aceitar as diversas línguas faladas pelas diversas etnias indígenas. E a gente precisa lutar por essa organização, porque as pessoas não sabem, elas desconhecem. Então, por exemplo, rapidamente eu vou passar uma informação. O professor indígena, por exemplo, quando ele vem na minha universidade, ele vai aprender pedagogia, matemática, outros diversos cursos que existem na universidade, mas também tem uma disciplina de Libras. E nós que trabalhamos no interior do estado, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente obriga, né, as pessoas a aprenderem Libras. E aí, esses índios aprendem Libras, eles chegam lá na aldeia, e aí lá não é reconhecido. Por quê? Porque não é da cultura deles. Libras é outra língua. É como se a gente estivesse querendo colonizar os índios novamente, né? Obrigando eles a falarem a Libras, a falar português, por exemplo. Então, precisa de um professor que venham das aldeias para poder ensinar a língua de sinais deles. A questão da história, né? A respeito da língua de sinais, da variação linguística, das representações, dos recortes, da iconicidade dessa língua de sinais indígena. Então, sempre respeitando a questão da cultura, né? Porque existe uma cultura brasileira que é maravilhosa, que é diversa, né? Que todos, mesmo existindo essa diversidade, a gente pode conviver, né? E cada um respeitando a sua cultura. É maravilhoso. Já pensou a gente aprendendo essas diversas culturas? Então, eu vou dar um outro exemplo. Igual bater papo, né? A gente está numa reunião, numa roda de conversa. E eu fui participar dessa roda de conversa, e aí, assim, me achando, né? Toda orgulhosa. E tinha um quadro, e eu queria dar alguns exemplos, mostrar algumas coisas para ver se as pessoas já tinham lido, visto e tal. Então, eu escrevi uma palavra, por exemplo, livro. E várias palavras. E eu chamava as pessoas. E, né, tinha um índio, o Terena, por exemplo. E era uma roda de conversa com professores. Era um bate-papo. E eu mostrava a palavra. Aí o surdo vinha, me olhava para a palavra, eu não sei, eu não entendi. E aí eu explicava, né, lia a palavra. Aí chegou um professor, pediu desculpa, falou: desculpa, professora Shirley, você precisa trocar de língua, você está falando de outra língua. Por isso é que eles não sabem. E aí eu virei, né, o flip chart, o papel, e escreveu na língua guarani. Como que era na língua guarani. E aí o surdo, ele veio e na hora sinalizou a palavra. Então é isso, são curiosidades, são vivências que eu tive, né, de respeito a essa cultura. Então, a gente aprende junto nessa troca, né? Isso é muito importante a gente ter isso em mente. Né, Mônica? É verdade, professora. Muito obrigada por toda essa explanação e aprendizado. Eu estou aprendendo muito. E é muito gratificante ter você aqui conosco no museu para iniciar essa abertura para essa temática tão importante e tão necessária no país. Gostaria de fazer uma pergunta que o pessoal aqui que está acompanhando a gente, assistindo a live, questionou. Quando que você lança o seu próximo livro?
Então, primeiro, eu estava pensando a respeito do livro, como que ia ser a parte linguística, técnica, dicionário, né? Se viria a ser online, disponibilizado de graça. Então, eu comecei os registros. Então, eu preciso fazer um resumo, né? O que eu escrevi está muito a respeito, por exemplo, da árvore. Ó, esse sinal. Esse é um sinal que representa... Peixe? Peixe. É peixe. Então, esse... Pássaro. Isso... Pantanal. Quando eu fui para o Pantanal, eu conheci diversos lugares. E eu fui procurando onde tinha surdo. Então, eu encontrei uma etnia. Qual é o sinal? E eles faziam esse sinal e faziam toda essa composição de sinais. E aí eu percebi, né, adquiri esse conhecimento. Então, tinha indígena cego. E a história é muito curiosa, é muito interessante. Que esse índio cego, ele só ouvia, né? E ele precisava, e ele queria um gato. Mas por quê? Tinha a onça, e a onça comia o gato, mas não comia o ser humano. E também a questão da chuva, das enchentes. A cama, ela precisava ser suspensa, ser amarrada na árvore, no alto. Porque quando tivesse a maré baixa, ficava no chão. Quando tivesse a cheia, aí ficava... Então, eu fui aprendendo várias adaptações, né, deles com o meio ambiente que eles moram. Então, eu fiquei muito feliz, eu tenho registro disso. Então, eu estou muito feliz agora em compartilhar com o memorial, né, da inclusão e divulgar isso através aqui da rede social, porque isso é muito importante e estimular outras pessoas a pesquisarem, né, fazer essa pesquisa pelo Brasil. Sim, quem sabe esse livro a gente não publicar junto, nós e Memorial, você e Memorial da Inclusão. Vamos pensar. Quem sabe, verdade. Bom, gente, a gente já chegou no final da nossa live, já estamos com 53 minutos. Nós temos papos aqui para ficar dias e dias e horas conversando, porém nós temos um tempo determinado também para não cansar a professora Shirley. Muito obrigada, professora Shirley, por vir aqui dividir esse conhecimento com a gente. Nós aprendemos muitas coisas hoje, tá? Principalmente para as pessoas assim que não entendem nada desse assunto. O que nós entendemos? Que existe surdo indígena, não é verdade? Que existe pessoas pesquisando essas línguas, que tem muita diversidade nessas línguas, né? Então, é um caminho muito longo que a gente precisa pesquisar e precisa principalmente conhecer como patrimônio do Brasil. Shirley, o Memorial da Inclusão está sempre aberto a você. Sempre que você quiser, estamos disponíveis, tá bom? Um abraço a todas as pessoas que nos acompanharam, tá bom? Essa conversa, novamente, eu vou ressaltar que essa conversa foi uma conversa inicial sobre as línguas de sinais indígenas do Brasil. A nossa ideia é estender
aprofundar cada vez mais esses espaços, tá? Essa foi uma conversa inicial, por isso que a professora ensinou vários sinais novos para a gente, explicou sobre essa diversidade, não é verdade? E agora a gente só tem a aprender e realmente cada vez mais entender sobre esse assunto, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigada. Siga o Memorial, siga a Secretaria, nós temos vários programas acontecendo por aí, tá bom? O Memorial da Inclusão. Para a intérprete maravilhosa também. Miriam, muito obrigada. Também Juliano, que está aí nos bastidores. Um grande beijo. Hélio também, que deu uma força. Obrigado, Juliano. Obrigado, pessoal. A live, que está todo mundo perguntando aqui, a live vai ficar salva aqui no nosso Facebook, tá bom? Então, após acabar aqui a live, vai ficar salvo. Então, quem perdeu o começo, quem perdeu agora o final, que não conseguiu, vai ficar salvo. E muito obrigada a todos, tá bom? Na próxima quarta-feira estamos aí, tá? Um grande beijo. Tchau, tchau.